E aí, o que vocês estão vendo? Mesma coisa, prof. Igualzinho, Pro. Vou começar então, vou colocar então primeiro esse vídeo aqui. Peraí, não tem que incluir o áudio. Para vocês assistirem e depois entrar pelo celular, porque não vai rolar pelo computador. Incluir áudio no sistema. Olha só, estão enxergando aí a tela do YouTube? Sim. Sim, ok. Então, o problema é realmente o compartilhamento é o espelhamento, então. Seguinte, eu vou colocar aqui esse vídeo, vou colocar primeiro, não ia colocar nesse momento, mas vou colocar agora porque depois eu vou ser obrigada a entrar pelo celular. É o seguinte, gente, vocês verão aqui um vídeo que vai mostrar a reação de hidrogenação, tá? Como é que a reação de hidrogenação ocorre em presença do catalisador de níquel, ok? Então, prestem atenção aí, daqui a pouquinho a gente dá uma comentada. O vídeo tá em inglês, mas vai aparecer a legenda, tá? E também, de qualquer forma, depois eu vou dar mais uma explicação. Peraí, quem é que tá? Matheus Ferreira. Addition reactions of alkenes. The most important reactions of alkenes are addition reactions. One of the industrially significant examples of addition reaction is the hydrogenation reaction of vegetable oils, which contain unsaturated hydrocarbons having double bonds. In the presence of a nickel catalyst, hydrogen gets added onto the unsaturated hydrocarbons, and they are converted into saturated hydrocarbons. This reaction converts vegetable oils into margarine. For simplicity, we will study the hydrogenation reaction with the simplest unsaturated hydrocarbon, which is ethene molecule. This reaction proceeds through 4 different steps. Initially, ethene molecules are adsorbed on the surface of nickel. Adsorption increases the concentration of ethene on the surface of a catalyst, which helps in increasing the rate of the reaction. During adsorption, the double bond between carbon atoms breaks, and new bonds are formed between carbon and the surface of the catalyst. Simultaneously, hydrogen molecules also get adsorbed onto the surface of nickel. Here, they get broken down into hydrogen atoms. These hydrogen atoms can move over the surface of nickel. Of these hydrogen atoms, the one which diffuses close to the original ethene molecule breaks the old bond between carbon and nickel, and a new bond between the carbon atom and hydrogen atom gets formed. The end of the original ethene, where a new bond is formed, now breaks free of the nickel surface, and eventually the other end also breaks free. Thus, the product ethane is now entirely free. And this leaves space on the surface of nickel to adsorb more ethene and hydrogen. Summary. We have studied the hydrogenation reaction of ethene. Ethene gets adsorbed on the nickel catalyst.
The double bond between the carbon atoms breaks. Simultaneously, hydrogen molecules also get adsorbed onto the surface of nickel. Hydrogen gets added to the ethene molecule, resulting in the formation of ethane. Muito bem, conseguiram assistir? Sim. Já já a gente vai falar a respeito, tá? Então agora eu vou sair do computador e vou entrar pelo celular. Só um momentinho, ninguém sai daí, por favor. Gente, estou tendo que reiniciar o computador. Ou o computador não, o celular. Não tá indo. Sempre essa novela.
Agora vai. Estão me ouvindo? Sim, Dani. Beleza. Vamos lá. Compartilhar. Muito bem, agora vocês estão enxergando, certo? Sim. Perfeito. Muito bem, então, nosso assunto hoje, reações orgânicas. Reações orgânicas, crianças, nada mais é do que um rearranjo de átomos, ok? Então, nós temos os átomos presentes nos reagentes que vão receber energia, ok? Receberão energia, ou seja, se recebe energia, absorve energia, é um processo endotérmico ou exotérmico? Endo? Você está me perguntando ou você está afirmando? Nem eu sei. Endo, Gente, porque ele tá absorvendo, aí o exterior tá ficando mais frio. olha só, esse assunto a gente viu ano passado, né? Quando a gente falou sobre energia de ligação. Toda vez que a gente quebra a ligação, a gente precisa absorver energia. Ou seja, todo processo de quebra é um processo endotérmico, ok? Quando os átomos se rearranjam, formando novas ligações, eles liberam energia, ou seja, é um processo exotérmico, ok? Então, é isso que vai acontecer. Ligações serão quebradas e os átomos serão rearranjados de outra forma. No caso aqui, nós vamos trabalhar com as reações de adição. Então, por exemplo, eu tenho aqui esse esquema geral. Esse é o esquema geral de uma reação de adição. Então, nós temos aqui, ó, 2 átomos de carbono que apresentam 4 ligantes. E aí, detalhe, esses ligantes podem ser qualquer coisa, podem ser hidrogênios, podem ser outros grupos orgânicos, podem ser halogênios, podem ser qualquer coisa, ok? Então, olha só, se eu perguntasse para vocês, esse composto aqui, nós estamos falando em reações de adição, ou seja, você está adicionando alguma coisa. Existe a possibilidade de entrada de algum átomo aí nesse composto que nós estamos vendo aqui? Existe a possibilidade? Tem espaço? Tem abertura? Não. Se o R for Não, hidrogênio, não. né? Não tem, tá? E aí, detalhe, olha, essa entrada, a gente está falando, é na cadeia carbônica, tá? Na cadeia carbônica. Não tem como, por quê? Porque os carbonos estão realizando 4 ligações. Então, para que haja entrada, o que precisa acontecer aqui? Precisa haver a quebra das ligações, tá? No caso aqui, nós temos uma ligação dupla. Como a gente já viu no começo do ano, nós temos a ligação a sigma e temos a pi. A sigma é aquela que, de fato, une um átomo de carbono a outro átomo de carbono. É a ligação simples, ok? A pi já é uma ligação um pouco mais fraca, ok? Que aproxima os átomos. Portanto, a ligação pi, ela é mais facilmente, ela é mais fácil da gente quebrar, ok? Então, o que vai acontecer nesse processo? A ligação pi é rompida. Quando a ligação pi é rompida, nós temos um elétron neste carbono aqui, um elétron neste carbono aqui, ok? O mesmo processo vai acontecer aqui com esse outro reagente XY. Vai haver a quebra da ligação entre eles, e aí o X é adicionado a um átomo de carbono
o Y é adicionado a outro. Então, nós teremos este composto aqui, ok? Então, de um composto insaturado, passamos a um composto saturado. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Não. Muito bem. Então, olha só. O primeiro processo que a gente vai estudar aí é o processo da hidrogenação. Eu acabei de passar para vocês aí um vídeo que mostra como é que ocorre esse processo na presença do níquel, ok? Esse processo é um processo largamente utilizado na indústria alimentícia para transformar o óleo vegetal em margarina, ok? Então, o que acontece? Você tem o óleo que tem ligações duplas. Então, o níquel, que é o catalisador, ele vai funcionar como se fosse um suporte, ok? Em que essas moléculas, elas vão se depositar, ok? Então, quando isso acontece, então essa superfície aqui, ó, é a superfície do catalisador, ok? Então, o níquel, ele vai enfraquecer a ligação π entre os átomos de carbono. E aí, vão se formar ligações bem fracas, ok? Entre os átomos de carbono e a superfície de níquel. A mesma coisa vai acontecer com a molécula do hidrogênio, tá? Hidrogenação é a adição de H2, é a adição de hidrogênio. Então, da mesma forma, o hidrogênio, quando entra em contato com a superfície do níquel, também vai ter o rompimento da ligação entre eles. E aí, o que acontece? Aqui no composto orgânico, como a ligação π foi rompida, um hidrogênio entra em um átomo de carbono, que apresentava dupla ligação, e o outro hidrogênio entra no outro átomo de carbono. Ok? Tudo bem? Tudo bem, crianças? Tudo, Dani. Tá? Muito bem. Então, olha só. Voltando aqui em cima. Então, nós veremos aí como é que a hidrogenação vai se comportar nos alcenos, nos alcinos e nos alcadienos e ciclanos, tá? Então, começando aqui, ó, pelos alcenos. Então, a gente já viu, será que um alcano, é possível que um alcano sofra adição? Pensa um pouquinho. Sim ou não? Um alcano, lembrando, alcano é um hidrocarboneto de cadeia aberta que apresenta somente ligações simples. É possível que um alcano sofra processo de adição? Sim ou não? Sim. Sim. É possível? Por que não seria? Ah, nesse caso, não. Não. Como? Fala para mim, tem lugar para entrar? Não. Não. O que você precisa? Você precisa de insaturação, ok? Você precisa de insaturação para que haja a entrada de alguma coisa, porque aí você quebra a ligação. Sempre pensa assim, gente, adição. Você está adicionando, você não pode tirar nada. Eu não posso tirar um hidrogênio, porque se eu tirar o hidrogênio e colocar alguma coisa no lugar, eu estou substituindo. É uma reação de substituição. No caso, a gente está adicionando. Então, nada pode sair, só pode entrar, ok? Então, o alcano, olha, o alcano não vai sofrer adição, ok? Por quê? Porque ele é um composto saturado. E para que ocorra a adição, eu preciso de insaturação, ok? Então, por isso que a gente não tem aqui a hidrogenação nos alcanos. A gente vai começar pelos alcenos, tá? Então, olha só, na cor de rosa, nós temos aí a ligação π, que é a ligação que será rompida no processo da hidrogenação. Então, olha, a abertura aqui, nós temos aqui a abertura, um elétron para cada átomo de carbono, e nós teremos a adição, a mesma coisa vai acontecer aqui com os hidrogênios, ok? E nós teremos a adição de um hidrogênio para cada átomo de carbono. Então, de um composto insaturado, de um alceno, nós passamos a um composto saturado, um alcano.
ok? Professora, necessita do catalisador para isso acontecer? Então, o catalisador é o facilitador, porque ele enfraquece a ligação π, tá? Então, essa reação, ela vai ocorrer, sim, em condições especiais, de pressão, temperatura e na presença do catalisador, tá? Porque, como eu acabei de falar para você, o catalisador, ele vai agir como o suporte e é ele quem vai enfraquecer a ligação. Então, sim, é necessário a presença dele. Tá? Ele vai facilitar o processo. Beleza. Tá? Em alcinos, nós podemos fazer a reação em etapas, porque nós temos a presença de duas ligações π, ou a gente pode fazer o processo de uma única vez se você tiver reagente suficiente. Tá? Então, por exemplo, aqui, nós temos duas ligações π aqui, mas nós temos apenas uma molécula de H2. Para que eu quebre as duas ligações π, eu preciso ter duas moléculas, certo? Então, no caso aqui, como eu tenho apenas uma, eu vou quebrar somente uma ligação π. E aí o processo mecanismo é o mesmo, né? Você vai ter um elétron para cada átomo de carbono. Então, aqui também vai haver a quebra, entra um hidrogênio em cada átomo de carbono. Ok? Então, sendo assim, de um alcino, nós passamos para um alceno. No entanto, a gente ainda tem uma ligação π aqui. Então, ainda conseguimos fazer a entrada de mais dois átomos. Tá? Então, se nós continuarmos o processo, olha só, foi adicionado mais um mol, mais uma molécula de H2. Então, nós podemos quebrar mais uma ligação π. E aí vai ocorrer o mesmo processo. Um átomo de hidrogênio entra no primeiro e o outro entra no segundo. E assim, de um alceno, nós passamos a um alcano. Ok? Então, nós tivemos aqui, ó, a adição de 4 átomos de hidrogênio. Fala. O objetivo é transformar todos eles em alcanos no final? Aí vai depender do objetivo do produtor. Se ele quer um alceno, ele faz parcial. Se ele quiser um alcano, ele faz a hidrogenação total. Tá? Aí vai depender do objetivo da indústria. Ok? Tá? E aí vai depender do que isso? Vai depender da quantidade de reagente. Então, por exemplo, aqui, ó, aqui já mostra a hidrogenação total do alcino. Eu sei que o alcino tem duas ligações π, então, se eu quero transformá-lo de alcino num alceno, eu preciso colocar reagente suficiente para quebrar as duas ligações π, ok? Que foi o caso aqui. Se eu colocar reagente em falta, ou seja, não tenho quantidade suficiente para quebrar todas as ligações π, o que vai acontecer? De um alcino, eu fico com um alceno. Tudo bem? Ok, crianças? Ok, pronto. Beleza. Nos alcadienos, quando a gente coloca reagente em excesso, ou seja, eu coloco quantidade suficiente para quebrar as duas ligações π. Então, o que vai acontecer? Quando eu quebro as duas ligações π, eu terei elétrons em todos os carbonos, neste caso, ok? Então, olha só, aqui nós temos duas moléculas de H2, ou seja, nós temos 4 átomos de hidrogênio. Então, vai entrar um hidrogênio em cada átomo de carbono, olha, que foi o que aconteceu aqui, ok? Quando nós temos reagente em falta, o que vai acontecer? Se eu tenho reagente em falta, eu só consigo quebrar uma ligação π. Então, ou será essa, ou será essa, ok? No caso aqui, a apostila, né, escolheu esse daqui, mas se eu tivesse escolhido esse, também estaria entre o primeiro e o segundo, tá? Então, no caso, quebrou-se a ligação aqui. Então, olha só, vai ocorrer o mesmo processo. Eu tenho abertura, né? Tenho elétrons desemparelhados. Então, entra um hidrogênio no primeiro e entra um hidrogênio no segundo. Essa adição, ela é conhecida como adição 1,2, porque um hidrogênio entra no primeiro carbono e o outro entra no segundo carbono.
nós também temos a adição 1,4, tá? Na adição 1,4, o que vai acontecer aqui? Essas ligações duplas, assim como no anel aromático, o anel aromático também tem duplas conjugadas, né? Uma sim, uma não, uma sim, uma não. Né? Elas são intercaladas. Então, o que acontece? Ocorre o processo da ressonância, né? As duplas, elas vão mudando de posição e elas vão passando por todos os átomos de carbono. E aqui também pode ocorrer esse processo, tá? Então, o que acontece? As duplas que aparecem aí no composto, elas vão mudando de posição, vão sofrendo processo de ressonância, então elas migram, né? Então ficam, aqui no caso estava entre o primeiro e o segundo, então vai migrar para o segundo e o terceiro, e vai migrando, tá? O processo vai ocorrendo assim, elas vão migrando, vão passando de carbono para carbono. Então, o que acontece aqui, neste caso? Quando ocorre esse processo dessa migração, esse carbono aqui fica deficiente em elétrons, ok? E esse daqui também fica deficiente, ou melhor, fica com deficiência, né, da ligação. Falta uma ligação para este e falta uma ligação para este aqui. Então, o que vai acontecer? Esses dois exemplos estão na apostila? Todos estão na apostila. Tá bom, obrigado. Tá? Entra um hidrogênio aqui e outro hidrogênio aqui, tá? Falando de maneira assim mais clara, olha só, você também pode pensar da seguinte forma, tá? Ó, só para facilitar. Quando a gente rompe, né, as ligações, mas no caso aqui seria a ressonância, tá? Só para facilitar. Você também poderia pensar assim, na quebra das duas, e aqui a formação de uma ligação covalente entre o carbono 2 e o carbono 3. Então, aqui você tem entrada no número 1 e no número 4. E aí entra um hidrogênio neste e um hidrogênio neste, ok? Por ter quebrado, sempre que quebrar, tipo, se for um alcadiano e quebrar só uma das duas, vai criar uma no meio ali, no caso desse daí, por exemplo, que é um butano. Isso, um compartilhamento entre os carbonos número 2 e o número 3, tá? Um compartilhamento entre o número 2 e o número 3. Então, você tem entrada no número 1 e tem entrada no número 4. Por isso que essa adição aqui, ela é conhecida como adição 1,4. Porém, olha só, gente, numa reação, você pode ter os dois tipos de adição, tanto a 1,2 como a 1,4. No entanto, a adição 1,4 forma o produto majoritário, ou seja, aquele que na reação vai aparecer em maior quantidade. Vai ser o 1,4, tá? Adição 1,4. A adição 1,2 vai ser minoritária, ou seja, menor parte, ok? Porque numa reação você pode produzir tanto um composto quanto o outro, ok? Porém, esse daqui será produzido em maior quantidade do que este, majoritário, minoritário. Tudo bem? Ô, Pro, Diga. sempre vai aparecer, tipo, adição 1,2 ou 1,4? Quando você ouvir 1,2, está indicando onde houve a entrada, no caso do hidrogênio, se for o processo da hidrogenação. Tá? Tá bom, Pro. Obrigada. Em ciclanos, gente. Em ciclanos também pode haver adição, tá? Porém, somente em ciclanos com 3, 4 e 5 átomos de carbono, ok? E aí, olha só, quanto menor o ângulo entre as ligações, maior é a facilidade da quebra da ligação, tá? Quanto maior o ângulo entre as ligações, maior é a dificuldade, tá? Então, quanto maior o ângulo, maior é a dificuldade para quebra. Então, olha só, o que está acontecendo aqui, ó. Para a quebra do ciclopropano, precisa de uma temperatura de 120 graus. Para a quebra do ciclobutano, a gente já precisa de uma temperatura de 200 graus.
Se fosse o ciclopentano ele forma um ângulo de 108 graus, tá? Então, você já precisaria de 300 graus Celsius de temperatura para conseguir romper a ligação entre eles, tá? A partir de 6, eles sofrem substituição e não adição, ok? Então, o que vai acontecer aqui? Olha só, a ligação é rompida, como a gente está vendo aqui, ó, a ruptura. Então, você vai ter uma cadeia aberta. Então, quando a gente rompe a ligação num ciclo carbônico, você tem entradas, certo? Então, ela passa a ser uma cadeia aberta, terei um elétron aqui e um elétron aqui, ó. Um elétron no primeiro e um elétron no último. Então, olha só, observe, esse aqui tinha 2 átomos de carbono e este também. Então, foi adicionado hidrogênio, então agora tem 3 e esse também tem 3. Tudo bem? Ok? Estão me ouvindo? Sim, Pedro. A mesma coisa aqui no ciclobutano. Então, olha, a ligação será rompida aqui. Observe, ó. Então, essa daqui vai ser uma extremidade e essa aqui será outra extremidade. Então, nós teremos um elétron para cada um desses carbonos. Observe que aqui você tem 2 carbonos, aqui 2. Então, sofreram o processo da hidrogenação, olha só, 3 e 3, ok? Então, os hidrogênios entrarão nas extremidades, onde houve a quebra da ligação do ciclo. Tudo bem? Ok. Muito bem. A halogenação. A halogenação, como o próprio nome já sugere, é a adição de halogênios, aqueles lá da família 7A. Então, nós temos os processos de cloração, bromação e adição do iodo, ok? Então, em alcenos, como é que vai funcionar? É muito parecido com o processo que a gente acabou de ver, tá? O mecanismo mesmo. Então, olha, vamos romper a ligação. Diga, querido. Não, eu só ia perguntar se você ia mesmo entrar nesse outro assunto, porque falta, tipo, 4 minutos para acabar a aula. Não, mas eu acho que dá tempo de explicar a halogenação. Tá? Tranquilo. Vou continuar, tá bom? Olha só. Então, nós temos aqui. Vai ocorrer o mesmo processo, o mecanismo é o mesmo, vai haver a quebra da ligação π, e nós temos a entrada de um bromo em cada átomo de carbono, ok? Então, nós temos aqui um dialeto vicinal. Por que vicinal? Porque eles estão ligados a átomos de carbono que são vizinhos, ok? Então, são carbonos vizinhos, por isso, um dialeto, porque nós temos 2 halogênios, dialeto vicinal. Que tá? problema. Fala, querido. É só quando é halogênio que esse negócio de vicinal? Não, vicinal, ô, Fabrício, é porque eles são vizinhos. Vicinal, vizinhos, ok? Tá? Eles estão em carbonos que estão ao lado um do outro, são vizinhos. Ok? Uhum. Nos alcinos, mesma coisa. Se eu colocar reagente em pauta, eu passo de uma ligação tripla para uma ligação dupla. Ok? Se eu colocar reagente suficiente, o que acontece? Olha só, eu tenho 2 ligações π aqui. Então, se eu coloco 2 moléculas de Cl2, eu tenho reagente suficiente para fazer a adição, ok? Então, eu passo de uma ligação tripla para um composto de ligação simples, ok? Tudo bem? Tá vendo? A gente cai no mesmo, é o mesmo mecanismo do anterior, tá? Aqui, ó, nos alcadienos. Nos alcadienos, se você tem reagente em excesso, ou seja, eu tenho reagente suficiente para quebrar as 2 ligações π. Então, o que vai acontecer? Ó, um bromo em cada átomo de carbono. Porque quando a gente faz a quebra aqui, eu fico com um elétron em cada carbono, ok? Então, nós temos 4 bromos, ó, 2 vezes 2, 4. Então, nós temos um bromo para cada átomo de carbono. Isso para a reação
em excesso. Se for em falta, aí nós temos aquele processo da ressonância, novamente. Então, as duplas, elas vão mudando de posição, ok? Muda de posição. Então, elas desaparecem aqui da posição 1 e da posição 3 e elas passam, ou melhor, a dupla, né? Uma dupla passa para a posição 2,3. E aí a entrada é feita, é adição 1,4 de novo, ok? No anel aromático. O anel aromático é um composto estável, justamente por conta do processo da ressonância que ele sofre, tá? Então, as duplas, elas vão mudando de posição, todos os átomos de carbono acabam compartilhando aí esses elétrons das duplas. Então, gente, olha só, como é um composto muito estável, é muito difícil fazer adição nele. Você consegue sob condições extremas de temperatura, de pressão, na presença de catalisador, tá? E aí vai ocorrer da mesma forma. Olha só, eu tenho 3 ligações π, então eu preciso de 3 moléculas de Cl2, por exemplo. Então, vai haver a quebra, ok? Dessas ligações e a entrada dos cloros, de um cloro em cada átomo de carbono da nossa cadeia. Agora, aqui detalhe importante, olha só. Nós temos aqui o anel aromático e a ele nós temos uma ramificação, que é o vinil. O que acontece aqui? Como a gente acabei de falar para vocês que o anel aromático ele é muito estável. Se é muito estável, o que vai acontecer quando ocorrer uma reação de halogenação, por exemplo? A dupla que será atacada não será do anel, ok? Vai ser, por exemplo, aqui do vinil, ok? Porque ela é menos estável, ela é mais fraca, tá? Então, o bromo vai atacar essa parte da estrutura, ok? E aí, gente, olha só. Nós temos também a hidrohalogenação, ou seja, a adição de HCl, de HBr e de HI. Aí eu preciso falar para vocês de uma regrinha muito importante, que é a regrinha de Markovnikov, tá? O que acontece na regrinha de Markovnikov? Nós temos lá o HCl, o HBr ou o HI. O hidrogênio sempre vai escolher, quando a molécula for assimétrica, você vai dividir a molécula onde tem a dupla ligação, tá? Toda vez que a molécula for assimétrica, o hidrogênio sempre vai entrar no carbono mais hidrogenado, tá? Por que que isso acontece? Porque aqui, olha, quando a gente tem o ácido clorídrico, nós temos aqui a diferença de eletronegatividade e o hidrogênio tem carga parcial positiva, né? Quando a gente analisa aqui o composto, olha aqui, você tem ligação do carbono com o hidrogênio, e aqui você tem carbono ligado com outro carbono. Então, aqui, nessa parte da estrutura, você tem maior diferença de eletronegatividade do que aqui, tá? Então, esse carbono aqui, ó, pelo fato dele estar ligado com 2 átomos de hidrogênio, ele é mais eletronegativo do que esse daqui, que está ligado a um carbono que tem a mesma eletronegatividade que ele, e esse hidrogênio. Então, como esse aqui é o mais eletronegativo, ele vai ter maior atração pelo hidrogênio que está sendo liberado aqui no ácido, tá? Por isso que o hidrogênio sempre entra no átomo de carbono mais hidrogenado, ok? Então, olha só, aqui tanto faz, né? Aqui nós temos uma molécula que é simétrica, tem a mesma quantidade de hidrogênios, ambos os carbonos. Então, vai ocorrer o mesmo processo, é a quebra da ligação, o hidrogênio entra num carbono, o cloro entra no outro. Porém, quando nós temos, olha, por exemplo, eu vou riscar isso aqui, ó, rapidinho, tá? Por exemplo, aqui, ó, nessa situação. Nessa situação aqui, nós temos quantidades diferentes. Então, o que vai acontecer? Vai haver a quebra da ligação, eu abro
entrada em cada átomo de carbono, o hidrogênio entra no mais hidrogenado. Então, ele fica à direita e o bromo fica à esquerda. Ok? Tá? Seria, então, essa estrutura. Ó. Então, nós teríamos aqui, haveria a quebra da ligação, então, uma ligação simples, 3 átomos de hidrogênio, e no outro nós temos H3C, e aqui a entrada do bromo, tá? Então, seria isso daqui pela regrinha de Markovnikov. Porém, existe uma outra regrinha, e essa regra, ela é válida somente para o HBr, tá? Então, se você tiver HBr, HCl e HI, o exercício não falou nada de diferente, você vai seguir a regrinha de Markovnikov. No entanto, se o exercício falar o seguinte, que é na presença de peróxido, quem é o peróxido? Peróxido é quando você tem lá, né, 2 oxigênios ligados. Então, esses oxigênios, olha, eles têm essa formulação. É O2, carga menos 2. Tá? Então, isso daqui é um peróxido. O exercício também pode informar dessa forma assim, ó. Tá? Ele está querendo indicar isso aqui, ó. Oxigênio ligado a oxigênio. Então, apareceu isso aqui em cima da seta, ou o exercício falou, olha, é HBr em presença de peróxido. Vai ser regra anti-Markovnikov. Ou seja, você vai fazer o contrário, tá? O hidrogênio vai entrar no átomo de carbono menos hidrogenado, que seria esse daqui, e o bromo entra no mais hidrogenado. Isso foi uma experiência, tá? Observada em laboratório, perceberam que o bromo, só o bromo, os outros não, os outros são mais estáveis, tá? Então, eles não sofrem esse processo. Somente o bromo, na presença do peróxido, regra anti-Markovnikov. Se o exercício não falar nada de peróxido, você vai seguir a regrinha. Tudo bem, galera? Ok? Ok, Pro. Tá? E eu já estou acabando. Estou no fim, tá? Estou finalizando já. Olha só. Nos alcinos vai ocorrer a mesma coisa, tá? Então, você vai fazer a quebra. Aqui, no entanto, ó, não faz diferença onde vai entrar o hidrogênio do HCl. Ó, ok? Não vai fazer diferença. Só vai fazer diferença quando você tem mais de um. E aí, olha só. Aí você vai obedecer a regrinha, tá? Se for molécula assimétrica. Obedece a regra de Markovnikov. E o último aqui é a hidratação. Rapidinho, tá? Eu tô acabando. Na hidratação, você vai adicionar água. Você também vai obedecer a regra de Markovnikov aqui, porque você também tem, ó, a adição aqui do hidrogênio, ok? Então, você tem o hidrogênio e tem o OH. Ou seja, se eu tenho um alceno e eu hidrato ele, eu tenho qual função? Qual função surge aqui? Um álcool, Pro. Um álcool. Olha só, esse é um método de obtenção de álcoois, ok? Hidratação de alcenos, ok? Então, olha só, vou obedecer a regrinha de Markovnikov quando nós tivermos as assimétricas. Fala, querida. Dani, o álcool hidratado se encaixa nisso ou não? O álcool hidratado quer dizer que ele não é puro, ele tem água dentro dele, tá? Mas não é isso, não, porque aqui, ó, quem foi hidratado não foi o álcool, aqui quem foi hidratado foi o alceno, ok? Foi o hidrocarboneto, tá? Agora, beleza. o álcool hidratado é porque tem água. Olha só, agora aqui, ó, aqui é uma molécula assimétrica, ó, diferente. Então, o que eu vou fazer? Regrinha de Markovnikov. O hidrogênio vai entrar onde? À esquerda ou à direita? Esquerda ou direita? Esquerda. Isso, porque entra no mais hidrogenado. O hidrogênio entra aqui e a hidroxila entra aqui, tá? Agora, caso especial, alcino. Quando a hidratação for em alcino, gente, olha só o que vai acontecer aqui.
Vou quebrar a dupla, certo? E aí eu terei a hidroxila num carbono e o hidrogênio na outra. O que a gente formou aqui? Formou um enol. Se eu formei o enol, eu vou entrar em equilíbrio dinâmico, tá? Entrando em equilíbrio dinâmico, nós estamos falando da tautomeria. Ok? Ou seja, essa dupla passa para cá e isso se transforma num aldeído, tá? Então, olha só, toda vez você sempre vai avaliar se no caso, a hidroxila ficou na extremidade, você vai formar um aldeído. Se a sua hidroxila ficou entre carbonos, olha só, o que você vai formar? Vai formar uma cetona. Ok? Ok, Pro. Tá? Pro, olha quando só, você vai postar a aula? exercício, página 37, 38, 39 e 40. Na parte para casa. E é isso. Pro, quando você vai postar a aula? Hã? Quando você vai postar a aula? Vou postar. Não, mas quando? Isso tudo também tá lá no Classic, tá? Tá tudo gravado. Pro, a tarefa para que dia? Exercício Isso. até a próxima aula. Tá. Então, meus amores, para ser dorando, tá? E a gente se vê amanhã. Ok? Ó, fiquem espertos. Amanhã, então, tem aula invertida, hein? Então, fiquem com Deus, tá? Beijo, Dani. Até. Beijo, Até. WhatsApp. Tá bom. Tchau, Pro. Bye, bye.